Olá, pessoal! Bom, o assunto da nossa aula de hoje são os glicídios. Os glicídios são macromoléculas junto com as proteínas e os lipídios, e nessa aula a gente vai falar mais especificamente sobre a estrutura e função dessas macromoléculas. Essa aula vai ser dividida em duas partes, vai ser gravada em duas partes. A primeira parte dessa aula vai abordar os aspectos gerais, dos glicídios e também a sua estrutura e classificação. Na segunda parte, a gente vai falar sobre as funções dessas macromoléculas. Bom, os glicídios, eles são comumente chamados de carboidratos, E esses carboidratos, eles são amplamente encontrados na natureza. E na nossa alimentação, eles estão presentes nos pães, nas massas, nos cereais, nos legumes, nas leguminosas, além das frutas, das farinhas e etc. Bom, a importância dessas macromoléculas, desses glicídios, são as mais diversas. Dentre elas, os glicídios são as moléculas mais abundantes no planeta. Eles se encontram amplamente distribuídos em plantas e em animais. Além disso, eles apresentam diferentes funções, desde funções estruturais até funções metabólicas. É importante, chamar atenção que esses glicídios, eles são comumente chamados de carboidratos devido à sua estrutura, que apresentam hidratos de carbono, mas eles também são conhecidos como glucídios, glicídios e açúcares. Além disso, como eu falei, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e apresentam como fórmula geral a fórmula CnH2ON, sendo que para serem glicídios, o número de carbonos tem que ser no mínimo 3 carbonos nessa estrutura. Bom, a definição de glicídios, eles são definidos como polidroxialdeídos ou polidroxicetonas. Aqui eu trago para vocês, dois exemplos, o gliceraldeído e a dihidroxicetona. O gliceraldeído é um glicídio que apresenta 3 átomos de carbono na sua estrutura, o menor carboidrato aí. Você conhece, já que eu falei anteriormente que eles têm que ter no mínimo 3 carbonos na sua estrutura, e ele apresenta aqui como um grupamento químico um aldeído. Tá? Ao lado, aqui a gente tem a dihidroxicetona, que também é um carboidrato com 3 átomos de carbono, contudo, a dihidroxicetona apresenta na sua estrutura o grupamento químico cetona. Ok? Aqui ao lado, à direita, a gente pode ver também outros 2 exemplos de glicídios ou de carboidratos, como queiram. Um deles é a glicose, vocês conhecem bastante, A glicose é um polidroxialdeído que contém na sua cadeia, aqui o aldeído, sendo, portanto, chamado de aldose, e ela é uma hexose, porque ela apresenta 6 átomos de carbono. Ao lado dela, nós podemos ver a frutose. A frutose também é um carboidrato, sendo que ele é definido como uma polihidroxicetona, que também apresenta na sua estrutura 6 átomos de carbono, sendo que aqui a gente tem, no carbono 2, a presença de uma cetona, sendo por isso a frutose chamada de cetose. Bom, em relação aos carboidratos, nas plantas, esses carboidratos, eles são sintetizados a partir do dióxido de carbono e da água,
né, numa série de reações que a gente conhece como a fotossíntese. Essa glicose, né, que é produzida a partir da fotossíntese, ela pode ser armazenada pelas plantas na forma de amido, que é um carboidrato de reserva vegetal. Ou ainda, ela pode ser convertida à celulose, que é o carboidrato aí, né, estrutural presente nas plantas. É importante, né, a gente salientar que a fotossíntese ela é composta de uma série de reações que a gente não vai abordar aqui nessa aula, mas ela é capaz, né, de utilizar cerca de 100 bilhões de toneladas por metro cúbico de dióxido de carbono e água para a produção de celulose e de outros produtos, como, por exemplo, o amido. Ainda sobre a importância, né, dos carboidratos, é importante chamar atenção para o fato do amido, né, enfim, dos açúcares em geral, serem a base da alimentação na dieta de diversos países. E por conta disso, vários estudos têm buscado demonstrar a associação entre o consumo de carboidratos e também de gorduras com o desenvolvimento, né, de doenças cardiovasculares e também de mortalidade em alguns países. Então, esse estudo que eu trago aqui para vocês, né, é um estudo publicado pela revista Lancet em 2017, onde a gente pode observar que em países pobres, como países do sul da Ásia, né, e também em países do continente africano, a gente vê um aumento bastante importante do consumo, né, de carboidratos em função de uma diminuição do consumo de proteínas, né? Isso é um cenário bastante comum, sobretudo em países em situação econômica desfavorável, tendo em vista que grande parte, né, desses países que apresentam situação econômica desfavorável, os alimentos, né, ricos em carboidratos, eles apresentam um valor de mercado, um preço menor do que os alimentos, né, considerados aí fontes de proteína. Tenho certeza que vocês já estão cientes disso, né, tendo em vista que essa é uma realidade, inclusive, de países da América do Sul e, né, claro, incluindo aí o Brasil. A gente tem, né, uma crise econômica que elevou bastante o preço, né, dos produtos fontes de proteínas, enquanto alguns produtos, né, fontes de carboidratos e também de gorduras têm um preço menor, né, mais acessível para grande parte aí da nossa população. E sim, né, existe uma associação já comprovada do aumento do consumo de carboidratos e gorduras com o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e também de mortalidade nesses países que consomem em grande quantidade. Muito bem. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, né, nas plantas, os carboidratos são sintetizados a partir do dióxido de carbono e da água, através de uma série de reações aí, né, agrupadas na fotossíntese. Já nos animais, os carboidratos eles podem ser sintetizados a partir de proteínas e lipídios. Contudo, a maioria dos carboidratos presentes nas células animais, eles são derivados de plantas, né? Eles são consumidos a partir da alimentação, a partir do consumo desses cereais, né, de pães, massas, enfim, como eu falei anteriormente. E aí, só para vocês terem uma ideia, né,
esses carboidratos que são consumidos pela dieta, que são digeridos e, enfim, absorvidos, eles podem ser armazenados no nosso organismo. E um indivíduo adulto, de aproximadamente 70 quilos, ele apresenta cerca de 300 gramas de carboidratos no fígado e no músculo. E esses carboidratos, eles são armazenados nesses tecidos sob a forma de glicogênio, tá? Que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui nessa aula. Além disso, cerca de 10 gramas desses carboidratos encontram-se circulantes, encontram-se na nossa corrente sanguínea, na forma de monossacarídeos, principalmente da glicose. Outra coisa importante para chamar a atenção é que essas reservas aqui, esses 300 gramas de carboidratos acumulados, como glicogênio, e esses 10 gramas que se encontram circulantes aí, eles são capazes de fornecer para um indivíduo adulto a energia suficiente para suprir meio dia de atividade física moderada. E aí a gente tem também um outro conceito, bastante importante, que é a de que 1 grama de carboidrato é capaz de fornecer 4 quilocalorias, É capaz de ser quebrado e fornecer 4 quilocalorias ou 16,7 quilojoules. Isso é muito importante de se falar, sobretudo numa turma de nutrição, porque na prática profissional de vocês, é muito comum o cálculo dietoterápico, Então, o nutricionista, quando ele faz esse cálculo dietoterápico, ele utiliza, esse conceito para calcular quanto de carboidrato ele vai oferecer, na dieta do indivíduo. Então, sabendo que 1 grama de carboidrato libera aí 4 quilocalorias, ele pode calcular quanto de carboidrato precisa ter nessa dieta para ele alcançar o valor energético aí que ele pretende oferecer para esses indivíduos, para esse indivíduo. Muito bem. Bom, dito isso, é importante salientar que os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do nosso organismo, tá? Então, a partir da oxidação de carboidratos, a gente consegue obter aí, a energia necessária para todas as nossas funções, tá? E numa dieta normal, o que se prevê, é que cerca de 60% das quilocalorias presentes nessa dieta sejam provenientes de carboidratos, tá? Como eu falei anteriormente, as fontes alimentares de carboidratos são as mais diversas, sendo aí principalmente os pães, batatas, enfim, também as ervilhas, mas a gente não pode esquecer de outras fontes que apresentam carboidratos, ainda que em menor quantidade, como o exemplo das carnes, dos ovos, o próprio leite, que, embora sejam considerados alimentos proteicos, eles apresentam, sim, carboidratos. Além de serem importantes, fontes de energia e, por isso, estarem presentes na nossa alimentação, os carboidratos também têm uma importância muito grande do ponto de vista econômico, porque eles constituem aí, a fibra de tecidos, como no caso do linho, do algodão, também são constituintes da madeira e do papel, então tem grande utilidade aí para a indústria, para a fabricação de roupas, móveis, enfim. Então eles são importantes não só pela sua função de produção de energia para o nosso organismo, mas também tem uma função econômica aí toda ligada à indústria, tanto a indústria têxtil, quanto a indústria madeireira, quanto a indústria de papel. Muito bem.
Em relação à ingestão desses carboidratos, é importante ressaltar que a ingestão exagerada, exacerbada de carboidratos traz prejuízos para o nosso organismo, né? Então, o consumo excessivo de carboidratos leva ao aumento do tecido adiposo, né? Porque esses carboidratos eles podem ser transformados em triacilgliceróis e são acumulados, né, sob a forma de triacilgliceróis nesse tecido adiposo. Esse aumento do tecido adiposo vai levar a um aumento do peso corporal, levando o indivíduo, né, ao desenvolvimento da obesidade. Então, a obesidade é uma condição, né, onde o indivíduo ele apresenta o aumento do peso corporal sob a forma de gordura. Além disso, a ingestão exacerbada de carboidratos está associada com o aumento dos níveis de colesterol sérico, tá? Então, já foi comprovado que dietas ricas em carboidratos, sobretudo carboidratos simples, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, eles estão relacionados, né, associados com o aumento dos níveis séricos de colesterol. Além disso, né, o consumo exacerbado de carboidratos pode levar ao desenvolvimento de uma doença bastante comum, né, que é o diabetes mellitus. Então, diabetes mellitus é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo, né, de glicose sanguíneo, né, aumento da glicemia. E a diabetes ela é uma doença que traz consequências, né, bastante prejudiciais para o indivíduo, né, podendo levar esse indivíduo ao desenvolvimento de perda de visão, dificuldade em cicatrização de feridas, dentre outras coisas. Tá? Do outro lado, né, o consumo inadequado, né, insuficiente de carboidratos também pode ocasionar prejuízos à saúde. Dentre, né, esses prejuízos, a gente destaca o emagrecimento, né, excessivo, que pode levar esse indivíduo a um quadro de cansaço, desânimo, fraqueza e, em alguns casos, até a depressão. E para entender um pouco melhor como se desenvolve esses quadros, né, a gente vai abrir aqui um parêntese para falar um pouco sobre a glicose. Quem é a glicose? O que é, né, a glicose? Então, a glicose é um carboidrato, claro, né, é considerado um dos carboidratos mais importantes porque ela é o carboidrato mais absorvido proveniente da dieta, né? Então, após a ingestão de carboidratos, esses carboidratos eles vão ser digeridos e vão ser absorvidos, sobretudo sob a forma de glicose, e essa glicose, após ser absorvida, ela vai para a corrente sanguínea, onde ela vai, né, chegar em diferentes tecidos, onde ela vai ser utilizada como fonte para produção de energia, como substrato para produção de energia. Além disso, a glicose ela é considerada um dos carboidratos mais importantes porque ela dá origem a todos os outros carboidratos formados no nosso organismo, tá? Então, todos os outros carboidratos, como a gente vai ver daqui para frente, apresentam glicose, né? Apresentam esse monossacarídeo na sua estrutura. Além disso, né, a glicose ela é o principal combustível dos mamíferos, né, exceto de ruminantes, mas em todos os outros ela participa aí, né, de maneira bastante efetiva para a produção de energia. Então, essa produção de energia proveniente da glicose, ela se inicia, né, pela glicólise. Então, a glicólise é uma via metabólica que converte a glicose em piruvato, né? É a quebra da glicose em piruvato. E a energia livre que é liberada durante esse processo é utilizada para formar ATP e NADH. Não vou entrar em detalhes da via da glicólise aqui, porque esse não é o foco dessa aula, né?
Essa é uma aula que vocês vão ter mais tarde no curso de Bioquímica, mas é preciso chamar a atenção disso agora para vocês entenderem, né, a importância da glicose para o organismo, tá? De uma maneira geral. Bom, dito isso, a gente tem que chamar atenção aqui para o fato da glicose ser o principal, né, combustível aí, né, para o sistema nervoso central, tá? Então, o metabolismo cerebral, ele é altamente dependente de glicose. E diferente de outros tecidos, como o fígado e o músculo, o cérebro ele não tem a capacidade de armazenar glicose sob a forma de glicogênio. Então, dessa maneira, a glicose que o cérebro precisa, né, para manter o seu metabolismo, ela vem do suprimento da glicose sanguínea. É importante chamar a atenção também que o sistema nervoso central ele tem uma alta taxa metabólica. O que isso significa? Significa que o consumo, que o gasto, né, de glicose por esse tecido, né, pelo sistema nervoso central, é muito grande, é muito alto. Chega a cerca de 8 vezes mais do que de outros tecidos. Então, por isso, a glicose ela é tão importante. E por isso, em situações em que você tem insuficiência na oferta, né, de carboidratos e, consequentemente, de glicose, você tem aqueles quadros que eu falei lá atrás, né, de cansaço, de fraqueza, muitas vezes podendo levar os indivíduos ao desenvolvimento da depressão. Bom, dito isso, a gente vai entrar agora, né, no ponto da aula que diz respeito sobre a classificação desses carboidratos. Então, os carboidratos eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Em relação aos monossacarídeos, são aqueles carboidratos que apresentam 4, 5, 6 e 7 átomos de carbono, sendo chamados de tetrose, pentose, hexose e heptoses. Então, aqui eu trago para vocês, né, 2 exemplos de hexoses, que a gente já tinha falado um pouco lá atrás. A glicose, que é uma aldohexose, né, apresenta aqui um aldeído na sua cadeia, e a frutose, que é uma cetohexose, porque ela apresenta uma cetona, né, na sua cadeia. Ambas apresentam 6 átomos de carbono. Do outro lado, aqui à direita, a gente pode ver, né, duas pentoses, a ribose e a deoxirribose. Então, a gente está mostrando aqui 2 pentoses, as duas, né, são aldoses, porque as duas apresentam aldeídos na sua estrutura, tá bom? A ribose e a deoxirribose são componentes aí dos ácidos nucleicos, né, RNA e DNA. Bom, aí em relação aos monossacarídeos, eles também são chamados de açúcares simples, né? Simples polihidroxialdeídos ou simples polihidroxicetonas. Em relação às características desses monossacarídeos, eles são incolores, eles se apresentam como sólidos cristalinos e são altamente solúveis em água e insolúveis em solventes não polares, tá? Os 2 monossacarídeos mais simples, né, são 2 trioses, a gente já falou um pouco delas lá atrás, são o gliceraldeído e a dihidroxicetona. Então, vejam, né, ambos têm 3 átomos de carbono na sua estrutura, sendo que o gliceraldeído é uma aldotriose e a dihidroxicetona é uma cetotriose. Aqui a presença do aldeído, aqui a presença da cetona. Muito bem. Outra coisa importante a se falar acerca dos monossacarídeos é que todos eles, exceto a dihidroxicetona, né,
eles apresentam um ou mais carbonos assimétricos. E aí vem a dúvida, o que são esses carbonos assimétricos, né? Então vamos relembrar aqui. Carbono assimétrico é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes, como mostrado aqui nessa figura, né? Então a gente tem um carbono e ele está ligado a diferentes radicais aqui, tá? 4 diferentes radicais. Por que é tão importante falar em carbonos assimétricos? Porque os carbonos assimétricos, eles caracterizam, né, eles participam de uma característica importante aí dos monossacarídeos, que é a sua capacidade de atuar como isômeros óticos. Então, o que são os isômeros óticos? Vamos relembrar isso. Isômeros óticos são aquelas substâncias que vão possuir a mesma fórmula molecular, ou seja, elas apresentam o mesmo número de átomos dos mesmos elementos e na mesma quantidade, né? Então a gente tem o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênio, o mesmo número de oxigênio. Porém, elas apresentam uma atividade ótica contrária, tá? Algumas dessas moléculas são capazes de desviar um plano de luz polarizada e por isso são chamadas opticamente ativas. Quando esse plano de luz é desviado para a direita, a molécula é o isômero destrógeno. E quando o plano de luz polarizada é desviado para a esquerda, essa molécula é chamada de isômero levógeno, tá? Por que isso é importante, né? Isso é importante porque a maioria dos açúcares em seres humanos é o açúcar destrógeno, o açúcar D. E isso é muito importante porque as enzimas responsáveis pelo metabolismo desse açúcar são específicas para essa configuração. Não são capazes de atuar em açúcares, né, L, tá? Então, por isso é importante entender, né, a diferença sobre o que é, né, um isômero ótico, um destrógeno e um levógeno. Isso também nos leva a um outro conceito, que é o conceito de epímeros. Muitos, né, monossacarídeos, eles são epímeros da glicose, né? Então, o que significa isso? Quando dois açúcares diferem somente na configuração em torno de um átomo de carbono. Então, vamos tomar como exemplo aqui a glicose, né? Aqui está a fórmula da glicose. E aqui eu tenho do lado esquerdo a manose. A manose, ela apresenta, né, também 6 átomos de carbono, exatamente igual à glicose. Qual é a diferença entre um e outro? A gente diz que a manose é um epímero da glicose, ou seja, ela tem como única diferença em relação à glicose o fato de, em torno de um único carbono, você ter uma configuração, tá, diferente. Então, a manose é dita como, é chamada de epímero C2 da glicose, porque no segundo carbono ela apresenta, tá, uma configuração diferente aqui em torno desse carbono. Do outro lado, à direita, a gente tem a galactose. A galactose também é um epímero da glicose, ou seja, ela também difere, né, na configuração em torno de um átomo de carbono em relação à glicose. Aqui no caso da D-galactose, ela é um epímero em C4 da glicose. Ela apresenta uma configuração diferente em torno do carbono 4 quando comparada à glicose. Tudo bem? Bom, de forma simplificada, né, a gente sempre expõe, a gente sempre mostra a estrutura de aldoses ou de cetoses como cadeias lineares. Contudo, quando colocados em solução, esses açúcares que apresentam 5 ou mais átomos de carbono, né, no caso pentoses, hexoses, heptoses e assim por diante, eles vão formar anéis.
E por que que eles formam esse anéis? Porque essa formação em anéis torna, né, esses açúcares mais estáveis do ponto de vista energético. Então, a formação desse anel, ele se dá a partir do grupamento carbonil, tá? Que está aqui, mostrado, quando ele forma uma ligação covalente com o oxigênio de um grupamento hidroxilo ao longo da cadeia. Então, quando o grupamento carbonil forma uma ligação covalente com o oxigênio do grupamento hidroxilo ao longo da cadeia, você tem a formação, né, de anéis. Então, a base para a formação do anel é o fato do aldeído reagir com um álcool, formando um M-acetal. E no caso de uma cetona, essa cetona vai reagir com um álcool, formando um M-cetal. E isso traz para a gente o conceito aí do carbono anomérico, tá? Bom, então o carbono anomérico, ele tá aqui, ele é esse carbono, né, que é capaz de reagir aí, né, com a hidroxila para formar uma segunda substância. Então, aqui no caso da glicose, a gente está mostrando a formação de duas formas cíclicas de glicose, tá? A glicopiranose, tanto a alfa-D glicopiranose quanto a beta-D glicopiranose, tá? Mostrando assim aqui a formação desse carbono anomérico. Bom, em relação, né, agora aos oligosacarídeos, os oligosacarídeos, eles se apresentam, né, os mais abundantes são os disacarídeos. O que são os disacarídeos? São dois monossacarídeos que são ligados covalentemente por uma ligação O-glicosídica. Então, quando dois monossacarídeos se unem, né, eles formam disacarídeos. E a união desses monossacarídeos é feita a partir de uma ligação O-glicosídica. Essa ligação O-glicosídica ela é formada quando o grupamento hidroxila de um açúcar, né, de um monossacarídeo, por exemplo, reage com o carbono anomérico de outro monossacarídeo. Então, vamos para os exemplos aqui, né? Trouxe aqui, então, o processo de formação da maltose. A gente tem aqui, né, a forma cíclica, o M-acetal, a glicose, e aqui outra glicose, né, o álcool aqui. Então, aqui o carbono anomérico vai reagir, né, com o grupamento hidroxila, formando, né, uma ligação O-glicosídica, tá? Formando um disacarídeo chamado de maltose. Tá? Essa reação aqui, ela é conhecida como uma reação de condensação, tá? Quando dois monossacarídeos formam um disacarídeo. E essa reação de condensação tem, né, a formação aí, leva à formação de uma molécula de água. Em contrapartida, o caminho oposto dessa reação é a reação de hidrólise, quando você tem a quebra dessa ligação glicosídica, separando, né, esses dois monossacarídeos, né, em duas moléculas de glicose. Então, essa reação de hidrólise, ela necessita de uma molécula de água para acontecer. Pois bem, outra coisa importante, né, de se levar em consideração é com relação às extremidades, né, dessa cadeia aqui que está se formando, desse disacarídeo. A extremidade da cadeia que tem o carbono anomérico livre, ela é chamada de extremidade redutora. Então, aqui onde eu tenho esse carbono anomérico livre, aqui, né, o carbono 1 aqui livre, ele é chamado de extremidade redutora. Já a extremidade que tem o carbono anomérico comprometido aqui, né,
com essa ligação glicosídica, ela é chamada de extremidade não redutora. Bom, aqui um outro exemplo, né, de sacarídeos, a galactose. Então, a galactose, a união, desculpa, da galactose com a glicose, né, a condensação desses dois monossacarídeos, vai formar um disacarídeo chamado lactose, tá? Então, o carbono aqui, né, anomérico de um, reage com a hidroxila do outro, formando essa ligação glicosídica aqui e esse disacarídeo chamado lactose, né, que é comumente conhecido como o açúcar do leite. Aqui um outro exemplo, né, de sacarídeo, que é a sacarose. A sacarose ela é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? Então, de novo, né, você tem essa ligação O-glicosídica aqui, unindo essas duas moléculas, formando um disacarídeo, que é a sacarose. Bom, aqui só trazendo, né, um exemplo de disacarídeos, dos monossacarídeos que constituem esses disacarídeos e da função, né, deles importante. Então, a sacarose, como eu falei, é um disacarídeo formado a partir dos monossacarídeos glicose e frutose, e como todo e qualquer carboidrato, como todo e qualquer açúcar, apresenta função energética. Ela está presente, né, nos vegetais, principalmente na cana-de-açúcar. Aqui a lactose é um outro disacarídeo que é constituído dos monossacarídeos glicose e galactose, que também apresenta função energética, visto que ela é um açúcar, né, um carboidrato, e é o principal açúcar aí, né, o açúcar presente no leite, como eu falei anteriormente. E temos ainda a maltose, que é formada a partir de duas moléculas de glicose, né, um disacarídeo formado a partir de duas moléculas de glicose, de dois monossacarídeos, que apresenta também função energética e é encontrado em diversos vegetais. Bom, em relação aos polissacarídeos, né, a gente já falou de monossacarídeos ou açúcares simples, a gente falou de disacarídeos, agora a gente vai falar um pouco sobre polissacarídeos. Quem são esses polissacarídeos? Polissacarídeos são polímeros, né, formados, né, de carboidratos que apresentam médio a alto peso molecular, né? São conhecidos como glicanos e podem ser classificados como homopolissacarídeos, quando eles apresentam um único tipo de monômero, ou heteropolissacarídeos, quando eles apresentam dois ou mais tipos de monômeros. Tá? Então, aqui só para demonstrar, né, os polissacarídeos, homopolissacarídeos, vejam que a presença de um único tipo de monômero, são todos iguaizinhos. Essas cadeias de homopolissacarídeos, elas podem ser lineares ou ramificadas, tá? Como eu estou mostrando aqui, mas sempre no caso dos homopolissacarídeos, um mesmo tipo, né, de monossacarídeo formando, e aqui ao lado, né, heteropolissacarídeos, que podem ser formados por dois ou mais monômeros, né, por dois ou mais tipos de açúcar aí. Então, aqui também você pode ter uma cadeia linear de heteropolissacarídeos e aqui ao lado a cadeia ramificada também desses heteropolissacarídeos. Então, em relação aos homopolissacarídeos, né, eles são as formas de estocagem de monossacarídeos, né, como esses monossacarídeos são estocados, e eles servem também como elementos estruturais da parede celular de plantas, como é o caso da celulose, e também como exoesqueleto de animais, que é o caso da quitina. Tá? Já os heteropolissacarídeos, eles apresentam como principal função, né, dar suporte a estruturas extracelulares, como é o caso dos glicosaminoglicanos, que estão presentes na matriz extracelular. Vocês vão ter uma aula somente sobre esse assunto aqui, né, no terceiro módulo da disciplina.
Bom, então aqui eu encerro a primeira parte da aula de carboidratos, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido. Eu vou liberar também para vocês a apostila, né? Para facilitar acompanhar essa aula, mas sempre salientando da importância dos livros-textos, tá? Da bibliografia que foi aí recomendada para vocês, para que vocês tenham, né, possam aproveitar o máximo aí para a obtenção do conhecimento a respeito dos carboidratos. A gente encerra aqui a primeira parte e na sequência encontra-se disponível a segunda parte da aula. Obrigada aí a todos.